Bom dia. Tudo bem? E hoje que eu não queria sair da cama de jeito nenhum. Você também? Sim. Aí minha filha estava na escala de ficar no som hoje aqui, tinha que estar 8h30 aqui com o Gui. Ô Jesus! Hoje que tinha uma folga que ele ia ministrar, aí a outra está escalada. É servindo o tempo todo. E aí o que a gente fez? Levantou e veio. Pronto, simples. É muito bom quando a gente está reunidos, não é mesmo? Como igreja, e a gente expressa a Deus toda a nossa gratidão, a gente expressa ao Senhor em comunidade, amém? Então, canta para a pessoa que está do seu lado aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Essa música, irmãos, eu cantava há mais de 35 anos atrás. Quando eu era pequenininho, quando tinha 13, 14, 15 anos, eu já reconhecia a obra de Deus na minha vida. Aí eu cantava. Como é que é? Qual que é a parte da obra da vida aí, não sei? Deu branco. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Já com 14 anos eu cantava isso, com 13 por aí. E aí agora com 45, eu continuo cantando. Quero te agradecer por tua obra na minha vida. Você também pode cantar assim? Todo dia, todo ano, todo mês, cada reunião. Obrigado, Senhor, pela tua obra na minha vida. A gente pode se alegrar com muita coisa nessa vida, mas não existe alegria maior do que ver a obra de Deus acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Glória a Deus. Vamos trazer os nossos dízimos, nossas ofertas? Se você tem, você já pode trazer. Em nome de Jesus, me ajuda aqui. Vem pra frente. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. O Pix está aí, né? Um abraço a todos aqueles que estão online aí nos assistindo. O Pix é 08 855 823 1000 ao contrário 00. Se você precisar, pede aí no chat que o pessoal coloca para você, tá bom? Se você que está em casa também quer ofertar, tá joia? Eu quero, nesse tempo de oferta, eu quero comunicar algo aos irmãos, né? Nós estamos enviando um irmão como oferta lá para o Nordeste. Amém? Vem aqui, Jeff. Vamos enviar esse irmão precioso hoje lá para o Nordeste. Especificamente lá para Teresina, no Piauí. O Jeff é um irmão amado nosso e já tem quantos anos caminha conosco, Jeff? 11 anos. E o Senhor fez uma obra maravilhosa na vida dele. Começou através da Marileia, né, Jeff? Ganhou ele para Jesus. Aí depois eu entrei junto na parada, fomos consolidando ele. E
e é um irmão precioso que a gente tem. E recentemente pode trazer, Joaquim. Apesar que é Série B, não tem problema, viu? Aqui é Série A. Um beijo, Joaquim, te amo. Um tempo atrás, não sei se vocês lembram, né? A gente enviou o Alex e a Suel, né? Já tem quanto tempo que eles estão lá? 2 anos, né? E o Alex e a Suel estão lá. E eles foram e desbravaram a terra e estão prosperando naquela terra. E houve agora um convite do Alex para que o Jeff pudesse estar indo para lá também, ajudar ele e a alavancar os negócios dele lá também. E a priori era para continuar com a venda de carros, que o Alex tem um sócio lá. Mas aí, recentemente, em última hora, surgiu um negócio para eles lá, eles conduzirem uma arena de esporte de areia, e com beach tênis, vôlei de praia e futevôlei. E aí o Alex chamou o Jeff para ainda mais, além de ser empregado na parte dos negócios de carro, chamou ele para ser sócio nessa arena. E é muito trabalho, e o Jeff aceitou de ir. E a priori o Jeff estava assim, meio, será que eu vou, não vou, pastor? Eu falei, eu só vou te enviar se você tiver bastante convicto de ir, com bastante vontade de ir. E essa vontade foi aparecendo aos poucos, né? E agora o Jeff está indo. Então o Jeff não está indo embora, nós estamos enviando ele. Amém? E queremos enviá-lo debaixo de uma palavra de paz e de prosperidade. Amém? Eu queria 3 irmãos aqui para a gente orar por ele. Quem que quer vir? 3, ou se quiser vir 4, pode vir, não tem problema. Ajoelha aí, meu filho. Em nome de Jesus. Você pode estender a mão para cá. E nós, como igreja, vamos fazer o envio desse irmão para que haja na vida dele ali prosperidade em todas as áreas. Pai, nós nos alegramos pela vida desse irmão amado, pela vida do Jeff. Nós reconhecemos a tua obra na vida dele. E como igreja, Senhor, nós queremos enviá-lo. Senhor, estamos já sentindo a falta, mas ao mesmo tempo alegres, porque está indo como uma flecha. E nós queremos, em nome de Jesus, direcionar o Jeff para o alvo certo, em nome de Jesus. Para que todo o teu propósito na vida dele avance naquele lugar. E tudo aquilo que o Senhor tem para ele ministerialmente, com a tua casa ali naquele lugar, com aquele povo, em nome de Jesus, possa ser concretizado. E muito mais do que prosperidade financeira, nós declaramos, Senhor, muitas almas sendo ganhas, muitas almas sendo discipuladas, muitas almas sendo lideradas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E os olhos do Jeff se abram para aquela terra, que o Senhor, meu Deus, dê a ele os teus olhos para aquela terra, que o Senhor dê a ele, em nome de Jesus, os teus alvos para aquela terra. Nós nos alegramos, Senhor, porque estamos enviando esse irmão debaixo dessa palavra de bênção, debaixo dessa palavra de paz. Oh Deus, e nós declaramos em nome de Jesus ali um tempo frutífero para ele. Em nome de Jesus, nós liberamos a vida do Jeff. E como igreja, Senhor, como igreja, nós colocamos sobre ele essa palavra de prosperidade, de paz, de destino sendo alcançado. E nós temos certeza e nós nos alegraremos pelos testemunhos, porque estaremos ali em nome de Jesus, como família dele também. E toda a conquista dele será nossa conquista, assim como tem sido da vida do Alex e da Suel. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Em nome de Jesus. Vou abraçar ele aí. E aí no final você dá um grande abraço na vida do Jeff, porque pode ser que domingo que vem ele não esteja aqui mais. Então você esteja em contato com ele. E se você quiser dar uma oferta para ele também, você pode dar. Amém? Você pode pegar o Pix dele, para que ele possa ir. Ele tem algumas coisas para vender ainda, se você quiser saber o que ele tem para vender, né? Quer falar alguma coisa? Bom dia a todos, né, que eu ainda não cumprimentei hoje. Estou sendo enviado, né, não estou indo embora. Então, o meu caminho é o mesmo caminho que o Senhor trilhou para cada um de vocês. E não teria como eu sair daqui sem agradecer por cada um, por cada forma de compartilhar um sorriso, de compartilhar um abraço, de poder aceitar uma oração. Porque muitas vezes eu cheguei aqui e foi um sorriso teu, foi um abraço teu, que me fez permanecer e perseverar até o dia de hoje. É difícil de expressar um amor, né? Mas que a gente consiga sempre desejar com os olhos do Senhor ver as coisas, não só aqui, nós como família, mas para que a gente possa agregar a família das outras pessoas lá fora que estão precisando daquilo que a gente tem em abundância. E eu quero agradecer pela casa, né? Pela família Reviver em geral. Tendo o Clebinho como nosso pai espiritual, nos encaminhando, sempre colocando a sua família à disposição, pastora Alice, pastora Guiar, com sua sabedoria, pastora Ana, pastora Lely, com toda a sua ternura. Eu quero agradecer muito, queria poder falar para cada um de vocês uma palavra de direção. Queria poder desejar que o Senhor pudesse me usar e tocar o coração de vocês hoje, essa manhã. Peço perdão pelos aqueles que eu, de repente, eu ofendi, ou não pude dar um sorriso na medida em que vocês aguardavam, né? Mas eu peço perdão para vocês. Peço perdão pela igreja, que tudo esteja limpo, tudo esteja sendo renovado, e que eu, como um enviado, possa multiplicar 70 vezes 7 nessa casa. Você acha que eu estou te enviando como oferta por causa de quê, meu filho? Porque a oferta, né? Sempre vai frutificar para lá e para cá. Amém? Então, no final, você dê o seu abraço ao Jeff e você se despeça dele, tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado por cada irmão e por cada irmã que tem contribuído com as suas finanças, cada um que tem demonstrado generosidade, cada um que tem expressado através do dízimo, da oferta, esse coração voluntário, esse coração alegre em dar, em compartilhar, em participar dessa casa. Nós somos gratos a Ti pela vida de cada irmão, de cada irmã. Todos aqueles, Senhor, que têm participado dessa casa, prospera. Todos aqueles que têm, em nome de Jesus, contribuído aqui, Senhor, com suas vidas, com sua vida financeira. Meu Deus, cada um que tem entregue parte da vida, prospera isso em nome de Jesus. Nós liberamos essa palavra. Meu irmão, minha irmã, eu libero essa palavra sobre sua casa. Que haja prosperidade ali, de amor, de alegria, de recurso financeiro, para você repartir, para você dar. Que cada vez que você dê, em nome de Jesus, a sementeira aumente, esteja ativa na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh, Senhor, obrigado.
eu achar aqui a palavra. Eu falei na semana retrasada e na semana passada sobre um tema que tem mexido muito comigo, e esse tema é procure uma terra. Procure uma terra, o Jeff entendeu isso literalmente, né? Procurou Teresina. Lá vai ser sua terra, meu filho, procure lá, hein? Em nome de Jesus. E eu quero continuar incentivando os irmãos para poder encontrar alguém que você possa liberar a boa semente, a boa palavra, que isso seja dentro da sua casa, que isso seja fora da sua casa, que isso seja entre a sua família, fora da sua família, que você esteja encontrando para que você possa semear a boa semente. Amém? Eu lembrando um pouco a respeito disso, eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. 10, 11 anos de idade. E desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiquei bastante amigo ali dos filhos dos pastores. E eram praticamente a mesma idade. E eles queriam integrar a minha família, né? Meu pai, minha mãe. Então eles me abraçaram ali. Porque sabe quando se abraça o filho e o filho quer ir, é grande chance também da família estar, né? E aí eu tive frequentando bastante a casa pastoral. Depois das reuniões eu ia para lá. Nos finais de semana eu ia para a casa de sítio que eles tinham. E eu ficava o tempo todo com os pastores ali da congregação. Sempre quando podia, sempre quando tinha feriado, eu ia. E eu lembro que desde pequeno, desde 10 anos, 11 anos, quando eu sentava na mesa para almoçar, o pastor, ele abria a Bíblia. Sempre, toda vez, eu já sabia. A gente ia almoçar, a gente estava com fome, mas a gente sabia, ele abria a Bíblia e lia um capítulo da Bíblia. E depois fazia pergunta. E ele brincava com a gente. E a gente respondia. Aí os filhos dele falaram: ô pai, estamos com fome. Sim, nós já vamos almoçar. Mas vamos responder as perguntas. E aí depois orava. E aí depois ficávamos ali né? Não tinha celular, graças a Deus não tinha celular. E aí acabava de almoçar, ficava na mesa. E aí a gente continuava a conversar sobre algum assunto. Então o pastor sempre estava semeando a palavra. Sempre estava semeando a palavra, sempre semeando a palavra. E eu ali, meu pai não era pastor, minha mãe não era pastora, meu avô não era pastor, minha avó não era pastora, meu tio, minha tia, não tinha ninguém da minha família que tinha um chamado ministerial, ninguém. E eu ali, só ouvindo a palavra, só recebendo. E sabe de uma coisa? O filho desse pastor hoje está desviado. A outra filha desviada. A outra filha desviada. Cada um vivendo suas próprias vidas. E eu? Não deveria ser o contrário? Hã? Não deveria ser o contrário? Você vai perguntar para o pastor, né? Para aquele pastor, o que você queria? Claro que eu queria meu filho assumindo a congregação, meu filho mais velho. Só ficou um dos filhos dele que está ajudando ele lá.
O resto, ninguém quer saber de nada. E todos receberam a mesma semente. Todos receberam a mesma semente. E aí, se esse pastor pensa agora, puxa, de nada valeu, né? De nada valeu abrir a Bíblia todo dia, de manhã, na hora do almoço, à noite. Irmãos, era todo dia, cada refeição abria a Bíblia, cada refeição lia a Bíblia, cada refeição fazia pergunta da Bíblia. Era o tempo todo semeando a palavra. Sabe aquilo que está escrito lá em Deuteronômio? Esse pastor fazia o tempo todo, na mesa, no sofá, andando, correndo, brincando o tempo todo. Sentava na mesa, Bíblia. Sentava na mesa, palavra. Andava, Bíblia. Ia brincar, Bíblia. Ia nadar, Bíblia, palavra. E eu ali do lado, e só ouvindo. Eu quero dizer para vocês que a gente não sabe aonde as nossas sementes darão fruto. Mas se esse pastor, se esse homem de Deus não tivesse feito o que fez, pode ser que eu também não estivesse aqui. Porque aquelas sementes estavam sendo liberadas e uma caiu no terreno que não teve raiz, outra caiu no terreno que tinha espinho, outra caiu no terreno que os passarinhos foram lá e comeram, mas outra caiu em terra boa. Então eu sou fruto, o ministério que estamos aqui servindo, todo o serviço da nossa casa, tudo aquilo que tem acontecido através de nós, tudo isso é fruto de sementes que foram liberadas. Nós precisamos liberar as boas sementes. Nós precisamos semear. Você não sabe aonde vai dar fruto. Você não pode semear querendo que aquele terreno que você quer dê fruto. Você tem que semear porque a nossa função é semear. O Senhor, Ele vai dar o crescimento. Nós semeamos, nós regamos. O Senhor dá o crescimento. Então eu quero dar esse testemunho para vocês, que lembrando disso, essa semana, eu falei, olha só, não é mesmo? Aquela pessoa que ele esperava que desse o fruto, não deu. Mas aquela pessoa que ele não esperava, eu creio que ele esperava também, mas talvez não dessa maneira. Irmãos, as sementes são poderosas. As sementes são poderosas. E quando cai em terra boa, dá fruto. Dá fruto a 100 por 1. Quantos através da minha vida, do meu testemunho, desses anos todos, receberam uma edificação, uma palavra, não é? Então eu quero incentivar você. Não fique com a semente só para você. Não fique com a semente só para você. Procure uma terra. Procure uma terra. Semeie. 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 Procure alguém. Procure uma terra. Procure uma terra. E semeie. Nós precisamos semear essa boa palavra. Amém, irmãos? Quero incentivar vocês mais uma vez. Vamos agora ao tema da nossa palavra. Semana passada a gente falou sobre o quê? Quem lembra do título da semana passada? Vocês estão com frio? Estou vendo que vocês estão com frio. Estão com frio? Ou não? Está com frio? Juninho, liga o ar-condicionado então, para nós. Só desligar lá. E aí você abaixa um pouquinho o ventilador. Semana passada tinha gente a banana, agora tem gente com frio. Então a gente vai dosificando aí, né? Tá bom? Semana passada nós falamos sobre o quê? Alguém lembra? Como é, Maurício? Exatamente. Maurício anotou, né, Maurício? Ou é bom de memória. O
que nós não podemos perder. O que nós não podemos perder? A fé. O apóstolo Paulo ele falou: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Se tem uma coisa que é mais importante na nossa vida, é a fé. Mesmo que você perca aquilo que você mais ama nessa vida, um familiar, se você perde um bem, se você perde um membro do seu corpo, mesmo que aconteça algo terrível, a sua fé em Deus, aquilo que Deus colocou na sua vida como âncora, nem o diabo pode tocar. Não é maravilhoso isso? Nem o diabo pode tocar. Se existe algo mais importante na nossa vida, esse algo é a nossa fé. É a nossa fé. Não existe nada mais importante na nossa vida do que a nossa fé. Por isso que, se você abre mão da sua fé para um projeto pessoal, você pode se tornar o homem e a mulher mais rica do mundo, mais bem-sucedido do mundo. Aos olhos de Deus, você é a pessoa mais pobre do mundo. Se você escolhe largar a mão da sua fé para ter uma família, por mais que essa família seja maravilhosa e linda, aos olhos de Deus, você perdeu de participar da família mais importante, é a família dele. Por mais que você perca alguém que você ame, se você perdeu a sua fé, você perdeu aquilo que é mais importante, porque na fé está o próprio Cristo. O amor que a gente precisa, a satisfação que a gente precisa, a paz que a gente precisa, a esperança que a gente precisa, a vida eterna que ninguém pode dar. Por isso que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, porque são assuntos que vão nos fortalecendo e colocando a nossa mente no lugar certo. Vai criando raízes. Abra comigo a sua Bíblia lá em Judas, capítulo 1. Na verdade, Judas só tem um capítulo, né? Eu ia pedir para você abrir Judas 2, mas falei, não, vou pedir não. Judas, capítulo 1. Pastor, esse Judas aí foi o que traiu? Não, irmão, fica tranquilo, né? Foi não, viu? Esse Judas aí é irmão de Tiago. Judas 1:3. Amados, embora estivesse muito ansioso, essa ansiedade não é ruim, essa ansiedade é de alegria, de vontade, né? Por escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos. Olha, o apóstolo Judas está dizendo, eu queria falar sobre salvação. Olha aí. Senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Então Judas iria falar sobre salvação, mas aí ele muda o assunto e ele fala, olha, eu quero falar sobre um assunto que eu percebo muito sério. Batalhe, eu quero insistir nesse assunto, batalhe pela fé que você recebeu. Uau, que coisa maravilhosa. Batalhe pela fé que você recebeu. Não é pela fé que você tem, mas é pela fé que você recebeu. Quem é o autor e consumador da fé? Não é Cristo? Então, nós temos algo, irmãos, que vai além de uma crença. Nós cremos para sermos salvos. E depois de salvos, recebemos a fé dele para permanecer de pé.
recebemos a fé do alto. Por isso que essa fé nós precisamos guardar. É essa fé que o apóstolo Paulo está falando. Eu guardei a fé que me foi confiada. Não é a nossa fé, porque o mundo tem fé, não tem? Vou fazer uma fezinha hoje, né? Não, eu tenho fé no meu coração, eu creio em Deus. E não é que isso é ruim, mas essa não é a fé que Judas está falando aqui, a fé que Deus entrega. A fé que Deus entrega, irmãos, ela é mais preciosa que o nosso próprio sangue. A fé que Deus nos entrega é mais preciosa que o nosso próprio sangue. Se é mais preciosa que o nosso sangue, é mais preciosa que até a nossa própria vida. O que é precioso para você? O que é precioso aos seus olhos? Se você tem alguma coisa preciosa nesse mundo, eu quero te dizer, nada é mais precioso do que a fé que Deus te deu. Para que você fique firme nele, para que você tenha o seu passaporte para a vida eterna. Para que você tenha a âncora dele no seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chega no final da vida dele, como nós dizemos semana passada, e diz, eu guardei a fé. E agora eu quero dizer para vocês, como que a gente pode guardar a fé? Pastor, me diga como. E eu creio que você sabe de algumas coisas. Então, vamos lá comigo em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 19. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Nós falamos um pouquinho sobre isso semana passada. Mantendo, ele fala, ele versículo 18, final do versículo 18, né? Ele fala, olha, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então veja bem, essa fé que o Senhor nos dá é como um barco que ele nos coloca dentro. E esse barco, ele é da nossa responsabilidade cuidar bem desse barco. Então, quando você está nesse barco, é claro que Jesus está ali, e a alusão que a gente faz é Jesus no barquinho, né? Não tem tempestade que dê problema, mas nós temos responsabilidade, por isso que a palavra o tempo todo é, batalhe pela fé que você recebeu. Batalhe, combata o bom combate. Começa a entrar muito peso dentro do barco, nós temos problema. E a palavra diz, olha, vamos nos desembaraçar e vamos nos livrar de todo o peso. Porque, irmãos, no barco da nossa fé, não pode ir muito peso. Então é minha responsabilidade, sua responsabilidade, estarmos leves. Isso é uma tarefa que vai exigir muito de nós nesses dias, né? Porque parece que o nosso coração fica muito pesado com as coisas dessa vida. É ou não é? Os problemas dessa vida, os cuidados dessa vida vão pesando muito. E o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo aí, olha, alguns por rejeitarem a boa consciência, naufragaram na fé. Então a fé, irmãos, que o Senhor nos deu, é algo que eu preciso conservar leve, uma boa consciência. Eu preciso tirar os pesos, tire os pesos, não fique com peso. Resolva as pendências da fé, resolva as questões da vida espiritual.
Não deixe que nada atrapalhe. Não deixe que nada fique pesado. Que a sua vida espiritual fique pesada. Não permita que a sua vida espiritual vire uma obrigação. A vida espiritual, em vez de ser vivida de maneira leve, vai sendo vivida de uma maneira religiosa. O barco vai pesando. E aí você vai rejeitando uma boa consciência. Por isso o apóstolo Paulo falou, olha, naufragaram na fé. Depois, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, olha lá. O Espírito diz, 1 Timóteo 4, 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha, irmãos, quem percebe por um bom senso que essa geração, a nossa geração, está vivendo os últimos tempos? Quem crê nisso? Últimos tempos. Não significa que Cristo vai voltar amanhã. Ele pode ter voltado ontem. Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar amanhã. Então, últimos tempos não significa necessariamente que Cristo está voltando agora. Cristo está voltando desde quando ele subiu, eu já falei para vocês. Mas que últimos tempos significa que nós, como geração, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos onde a maré está aumentando. É ou não é? A maré aumenta. E quando a maré aumenta, o negócio fica difícil, não fica? Não é? De Fran, Carlinhos, quem mais pega onda aí? A maré alta é difícil, porque é complicado. Correnteza é mais forte, o perigo é maior. Últimos tempos significa isso. Olha, as coisas não vão ficar tão simples assim não. Vai ficar tão fácil assim não. Abandonar a fé não significa deixar de crer em algo, irmãos. Abandonar a fé é abandonar aquilo que o Senhor nos entregou, a fé dele. A simplicidade da fé dele, o poder da fé dele, a eficácia da fé dele, o evangelho da fé dele, o amor a ele. Porque o mundo está tendo fé. As pessoas sempre vão ter fé em alguma coisa, mas o mundo não tem a fé que Deus dá. O mundo acredita, o mundo tem pensamento positivo. Essa fé não é pensamento positivo, essa fé é um dom espiritual. Então fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Pensa positivo, pensa positivo. Não, o mundo faz isso porque não tem essa fé. E aí, abandona a fé e vai seguir espíritos enganadores. Irmão, se são espíritos enganadores, não vai dizer para nós que está enganando. Ninguém que engana vai dizer, estou te enganando, hein? Estou te enganando, vem cá, vem ser enganado. Não. Doutrinas de demônios. Os demônios não vão falar assim, sou eu que estou ensinando, hein? Os demônios não vão falar, vem na minha sala de aula, vem aprender comigo. Os demônios não vão fazer isso, irmão. Se a gente não ficar ligado em guardar essa fé, em preservar essa fé, acontece que nesses últimos tempos, porque a maré está ficando alta, as coisas vão ficar difíceis, a iniquidade aumenta, podemos ser enganados, irmão, por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe que quando alguém quer te enganar, a maneira mais fácil que tem de enganar é levando devagarinho, não é?
falando uma coisa aqui, não é? Aí depois faz outra ali, não é? Qual que é a melhor maneira de enganar? É de maneira sutil, não é? Sutil. Por isso que Satanás, ele tem um codinome chamado serpente. E a serpente, como réptil, é um animal astuto. Você já viu em alguns seriados aí, como que algumas cobras, elas conseguem alimento? Elas se fingem de morta, né? Já viu isso? Já viu algum documentário? Ela se finge de morta, e aí ela se finge de morta, alguns animais vão chegando e vão dando uma beliscada nela. E ela vai deixando, e ela vai deixando, e ela vai deixando. E aí quando você menos espera, ela dá o bote. Então, Satanás nesses dias, ele quer conseguir de nós que a gente vai deixando as coisas simples da fé. Que a gente vai deixando as coisas corriqueiras da fé. Que a gente vai dizendo, não, não tem problema. 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 E a gente vai recebendo uma dose de engano. Quando a gente vai deixando as coisas simples da fé, as coisas que são bases da fé, para esse tipo de pensamento. Porque a gente vai vendo o mundo como está e fala, não, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem muito problema se eu fizer isso. Não, mas eu acho que não, acho que não vai ter problema. E aí, quando se vai abandonando a fé, irmãos, vai se abandonando de maneira gradativa. Ninguém abandona a fé da noite para o dia. Vai se abandonando gradativamente. Quando a gente vê um irmão que fala, agora não quer saber mais. Não é porque ele decidiu ali agora, é que ele já está decidindo isso já há um tempão, ele já está abrindo mão das coisas já há um tempão. A gente só viu ali agora, mas ele já está longe, já há muito tempo. Ele está igual a bola de vôlei do náufrago. Wilson! Sabe ali? A bola de vôlei. O náufrago pegou ali, né? Aquela bola, fez de estimação e guardou aquela bola, e guardou tão bem aquela bola. E aí a maré vai levando. Se você não presta atenção, ele dormiu, a maré foi levando. A maré foi levando, e quando ele vê, o Wilson foi embora. E assim pode acontecer conosco, irmão. Que a gente não presta atenção, e aí quando a gente vê, está tão difícil agora. Está tão difícil agora. Aí vai ficando mais fácil você tomar a decisão, não, eu vou abandonar. Vai ficando mais fácil de tomar a decisão, não estar mais. Vai ficando mais fácil tomar a decisão de não suportar mais, de não perdoar mais, de não caminhar mais, de não perseverar mais, porque já não está perseverando há um tempão. Vai tendo sentido não continuar perseverando. Não, mas minha vida está boa. Sim, mas é claro que a vida vai estar boa. Eu não vi ninguém que abandonou a fé e a vida carnal ficou pior. Não, a vida carnal melhora. Quem abandona a fé, a vida carnal vira uma festa. Porque para ter sentido a vida carnal, tem que abandonar a fé. Ué. Quando você está agarrado e guardando a fé, a vida carnal é um problema. Porque você sabe que está errado. Então, vou abandonar a fé. Então, como que a gente vai sendo enganado e abandona a fé, irmãos? Não, eu nunca vou abandonar a fé. Não, irmãos, eu não confio nem no meu coração. Você também não deve confiar no seu, não. Você põe a mão no fogo por aquele irmão,
pelo Cristo que está nele eu ponho, por ele eu não ponho não. Você confia nele? Eu confio no Cristo que está nele, nele eu não confio não. Eu não confio nem em mim. Não confia em você não, irmão. Não confia que você vai dar conta não. Confia não que você vai se dar mal. O apóstolo Paulo vai falando, preste atenção. O Espírito diz claramente o Espírito diz, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. E o Senhor, em outro tempo, quando ele está falando do tempo do fim, ele diz, olha, se Deus não abreviasse aquele tempo, ninguém se salvaria. Então, irmãos, o que cabe a nós é fazer o quê? O que cabe a nós é fazer o quê, irmãos? Guardar essa fé. Como que eu guardo essa fé? 2 de Pedro, abre ali comigo, capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha aí, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo... Não, eu estou lendo errado. Ninguém me corrige, né, irmão? 2 de Pedro, né? 3,17. Vamos lá. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém? Como é que a gente guarda a fé? Apostatar da fé significa retroceder, significa deixar alguém, significa tornar infiel, significa que a nossa comunhão com Deus vai se tornando inexistente. É assim que a gente vai abandonando. Que não tem comunhão hoje, não tem comunhão amanhã, que não tem comunhão a semana inteira, que não tem comunhão o mês inteiro, já não vai fazendo falta, já vai tendo comunhão com outras coisas, não tem comunhão há 6 meses, e aí fica tudo normal, já deixar de ler Bíblia está tudo certo, deixar de orar está tudo bem, minha vida está tudo normal, está tudo legal, está tudo bacana, tô tranquilo, e está tudo certo. E aí 1 ano sem ter comunhão, e aí, irmãos, o que vai acontecendo? A gente está abandonando a fé e nem sabe. Aí chega um determinado problema na nossa vida, a gente não aguenta e fala, esse negócio de não está resolvendo nada mesmo, eu vou sair embora. Não vou ficar aqui na Reviver não, sabe o que eu vou fazer? Vou embora, vou procurar outro lugar. Aí dá desculpa que vai procurar outro lugar, aí fala até que procurou, não deu certo, pastor. Não, vou ficar em casa mesmo, está tudo certo. É assim que abandona a fé. Vamos seguindo ali. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz lá, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Sabe que negar a fé tem muito a ver com os nossos relacionamentos familiares. Porque aonde a gente é mais testado na nossa fé, que o Senhor nos deu, é nos nossos relacionamentos familiares. É dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa. Porque é
a fé que nos dá força para resolver as questões, os problemas, para suportar, para dar direção, para ter um destino, para ter um alvo, para não desistir. Então, a família é um teste para nós. A família de carne e sangue é um teste para nós. Amém? E diga para mim, quem não tem problema na família? Quem não tem problema na família? Tem alguém aqui que não tem problema na família? Talvez você não está tendo hoje, mas talvez já teve. Talvez não tenha hoje, nunca teve, mas pode ser que tenha. Então, a família é um teste. Por isso que a família de carne e sangue é um teste, e a família de Deus também é um teste. Estar congregado é um teste. Para permanecer na família de Deus é um teste. Se a gente não consegue ter esses relacionamentos resolvidos, transparentes, cheio de vida, cheio de amor, com as pessoas que moram nesse mesmo ambiente que a gente, o Evangelho ainda precisa atingir as nossas vidas. Porque não é só ter problemas resolvidos, nós precisamos ver o amor de Deus fluindo, a graça de Deus fluindo. Nós precisamos de ver a fé que o Senhor nos deu alcançando, sendo liberada. E se a nossa família não consegue ver em nós um bom testemunho, irmãos, pode ser que a gente tenha negado a fé. Nós precisamos dar bom testemunho na nossa casa, na nossa família. Se eles não são do Senhor, nós precisamos mostrar o que é ser do Senhor. Você sabe quando eles falam mentira e quando eles falam verdade. Você sabe quando eles fazem chacota e quando eles estão falando a verdade. Então nós precisamos resolver os nossos assuntos familiares. Nós precisamos resolver os nossos assuntos de marido e mulher, de esposa e marido. Nós precisamos resolver os nossos assuntos de pai e filho, de filho e pai. Nós precisamos resolver os nossos assuntos com as nossas casas, com as nossas famílias. Nós precisamos resolver. Nós precisamos de dar o testemunho que a gente precisa dar. Por isso a pior coisa que tem é você ficar devendo dinheiro para alguém da sua família, alguém da sua casa. Você pegou emprestado, paga logo. É um dos piores mau testemunhos que a gente pode dar. Precisou? Precisou. Vai pedir para eles? Vai pedir. Mas aí ficou devendo, não fala nada, não dá satisfação, some, não vai mais nas reuniões da família. Que bom testemunho, né? Uhum. Por mais que a nossa casa seja um ambiente que a gente tem que trabalhar muito, irmão. Por mais que seja um ambiente trabalhoso, nós precisamos mostrar que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando. Ninguém exige de nós perfeição. Mas a nossa casa, a nossa família precisa saber que nós estamos trabalhando. Você como marido aqui, você como esposa aqui, como filho, como pai, sabe dos problemas tudo. De um do outro, sabe das falhas de um do outro. O problema é a gente chegar e falar assim, não tem problema, está tudo certo. Vocês é que são os problemáticos. Não, todos nós somos problemáticos. Todos nós estamos nos convertendo. Todos nós temos uma alma. E nós precisamos mostrar bom testemunho dentro da nossa casa. Se a gente não cuida da nossa própria família, e não é cuidar financeiramente, não. É cuidar em todos os aspectos. E a primeira coisa que eu preciso cuidar é que essa fé que Deus me deu, ela está ativa para abençoar aquele lar, para abençoar aquela casa. Irmãos, viver nessa vida
Para trabalhar, 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 aí volta para casa, aí na outra semana trabalha, 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 aí passa o ano, vou trabalhar menos, aí o que acontece? Trabalha, 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 e trabalha, e trabalha, e trabalha mais, aí daqui 10 anos, eu vou ter uma folga, aí você está trabalhando, 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 e só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, só tem conta, só tem conta, só tem conta, só tem preocupação, só tem problema, e trabalha, 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 e trabalha, 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 e só faz mais conta, aí tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar muito, a vida toda trabalhando. Que adianta a gente trabalhar só para pagar conta, irmão? Glória a Deus que a gente trabalha. Mas, irmãos, a vida não consiste só em trabalhar. Não consiste só em pagar conta. Então, quando você trabalha, 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 e aí você deixa de semear a boa palavra nos filhos porque está trabalhando, o que adianta você trazer dinheiro para dentro de casa? Você vai ser um bom provedor financeiro. Mas e a fé que Deus te deu, que é mais preciosa que seu próprio sangue? Você está dando sangue para trazer pão para dentro de casa. Deus tirou sangue do filho dele para que você possa sustentar a sua casa, e a gente deixa a fé de lado. E a gente vai negando a fé quando a gente faz isso. Quando a gente só se preocupa com as coisas terrenas. Pastor, então agora não vou trabalhar mais. Não. Administra bem seu tempo. Peça discernimento do Senhor para que isso não aconteça. Peça discernimento do Senhor. Se por algum momento você acha que você perdeu tempo na sua casa, você está vivo ainda, dá tempo de fazer alguma coisa. Então, irmãos, a gente nunca vai abandonar nossa família. Mas não é só abandonar a família, irmãos, é mostrar o testemunho. E aí, por último, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 21. Está dizendo assim, vamos ler do 20. 1 Timóteo 6, 20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Guarde, Timóteo, guarde. E nessa manhã, eu estou dizendo para mim e para você, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, o pastor está dizendo para ele e para você. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. O pastor está dizendo para ele e para você. Guarde o que lhe foi confiado. Fala isso para a pessoa do seu lado. Guarde o que lhe foi confiado. Guarda. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é chamado falsamente conhecimento, professando, alguns desviaram-se da fé. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Blinda a sua mente de todas as ideias humanistas. Blinde a sua mente. Não estou dizendo que você não precisa escutar. Escuta, mas blinda a sua mente. Vê, mas como olhos de águia, você vê o perigo de longe. E não fica se envolvendo muito com isso. Já viu o que é conversa inútil? Profana não tem a ver só com o assunto de imoralidade sexual. Profano é tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que não presta para nada, tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus, tudo aquilo que não tem nada a ver com nada. E aí você vai evitando esse tipo de conversa. Preste atenção.
Preste atenção, ainda mais nesse turbilhão político que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente entra num turbilhão de conversas inúteis também. É ou não é? Então nós precisamos conversar mais sobre a fé. Nós precisamos mais professar a fé. E não professar esse tal conhecimento que o mundo diz que tem. E que a gente tanto quer dizer também que tem. Irmão, se Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, o que a gente está querendo ser? A gente tem que continuar sendo o que a gente tem que ser. Que é nada. Para que a glória de Deus seja manifestada através da nossa vida. Nós não temos que pensar como o mundo, para o mundo nos aceitar. Nós temos que sair, nós temos que semear, e a semente vai cair em uma terra boa. Nós não temos que ser aceitos pelo mundo, para o mundo receber a nossa semente. Eu saí para semear, e a semente está caindo. A semente está caindo, e a semente está saindo. Muitas vezes a gente quer ser agradável com as pessoas, e muitas vezes, sabe o que acontece? As pessoas, depois de 10 anos de convívio com a gente, aí vai saber que a gente é crente. E pior ainda se tem um outro crente lá que você descobre depois de 10 anos. Você é crente? Ah, eu sou. Ai, meu Deus. Aí você tem que dar um tapa nele e deixar ele dar um tapa em você. Aí falar assim, seu 007. Aí ele vai falar assim, seu 006. É a pior coisa que tem, a gente está na sala de aula, ninguém sabe que a gente professa a fé. A gente está na faculdade, a gente está no trabalho, a gente está com os amigos, e ninguém sabe que a gente professa a fé. Eu professo a fé de Deus. Ah, sim. Pode rir, ué. Problema nenhum. Mostre quem a gente é, mostre quem você é. Eu não preciso saber o que você sabe, eu não preciso viver o que você vive. Mostre a fé. Mostre Cristo. Mostre que você é reconciliado, que você é perdoado, que você é amado, que você é abençoado. E que não depende nada das coisas desse mundo. Nós temos que mostrar quem a gente é. Nós temos que professar, não é o conhecimento do mundo, nós temos que professar o conhecimento da fé. Amém, irmão? Professando o conhecimento da fé, nós não vamos desviar da fé. Porque agora é um desvio intelectual. Um desvio intelectual parece que não é desvio, né? Não, eu comecei a entender outras coisas. E não é bem assim como você fala. Eu comecei a ler outras coisas. Já leu aquele livro, pastor? Já leu aquele livro? Não. Agora é assim, não. Não, que as coisas não são bem assim, não. Vocês estão muito bitolados nessa tal de Bíblia. Agora as coisas não são assim mais. Preste atenção, como se ele tivesse descoberto a roda. E a gente fala assim, rapaz, não é não. Pois é. Será mesmo que Deus está errado então? Não, é porque Deus... Aí ele começa... O conhecimento do mundo quer colocar Deus em todas as variantes deles. Deus não tem variante, irmão. Deus tem um filho. Deus tem um caminho. Deus tem uma palavra. Deus tem uma verdade. Nesse negócio da gente aceitar que tudo é de Deus, não, irmão. Nada é de Deus, só Cristo. E pronto. E todas as riquezas que estão em Cristo, tudo que está escondido em Cristo, e nada mais é de Deus. Nossa, isso aqui é de Deus, hein? Ó, isso aqui é uma bênção. Será mesmo que é uma bênção? Então nós precisamos ficar ligados nisso. Para a gente não entrar num desvio intelectual. Para a gente se manter na simplicidade da palavra. Para a gente guardar essa fé. Guarde o que lhe foi
confiado. Guarde o que lhe foi confiado. E aí, lá no final da carta de Judas, versículo 20, abre lá comigo. Judas 1:20, terminando assim. Olha aí. Vamos ler 17? 17 vai trazer um contexto melhor. Judas 1:17. Podemos colocar lá? Olha lá. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Por isso, não fique surpreso de nada que você assiste na televisão, que você vê na internet. Aí você recebe ali um aviãozinho do Instagram, do WhatsApp. Olha isso aqui, você viu? Nossa, você viu o que eles estão fazendo? Irmãos, não tem nada novo. É isso aí que acontece, ó. Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Aí ele fala, versículo 20: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Repete comigo, santíssima fé. Essa santíssima fé, irmãos, é o próprio Cristo, é esse dom que Deus nos dá. Para a gente continuar firme. Essa santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém? Nos leve para a vida eterna. Nós estamos guardando a fé porque estamos guardados em Cristo. Não existe nada mais importante nessa vida do que essa santíssima fé. E se você abre mão dessa santíssima fé, você está abrindo mão da sua própria vida. Então, irmãos, como que eu guardo essa fé? Como que eu guardo essa fé, irmão? Combatendo o bom combate, em guardar essa boa consciência, em crescer no conhecimento dele, em ser testemunho na minha família, e não intelectualizar, segundo o conhecimento do mundo, as coisas espirituais. Vigilantes, prestando atenção, entendendo, existe algo mais importante na minha vida do que a fé que Deus me deu? Será mesmo que eu vou abrir mão dessa fé por algo aqui nesse mundo? Não vale a pena abrir, não vale a pena deixar, não vale a pena abandonar. Então lembre-se disso. Você está num barco que Deus te deu, chamado fé. Vamos guardar esse barco, vamos edificar esse barco. Vamos tirar os pesos do barco, vamos tirar a água que entra. Vamos prestar atenção. Uma coisa que a gente não pode perder é a nossa fé. Eu posso perder tudo, de menos a fé que Ele me deu. Você pode perder tudo, de menos a fé que Ele te deu. Não existe nada mais importante do que isso. Ah, pastor, mas eu sei disso. Muitos irmãos me ouviram falar isso há 10 anos atrás. Muitos ouviram, como eu, desde pequeno. Ah, mas isso eu sei.
Muitos desde pequeno, hoje não estão mais. Isso é um assunto diário, isso é um assunto semanal, isso é um assunto mensal, isso é um assunto que tem que pensar, isso é um assunto que tem que refletir. Prestemos atenção nisso. Amém? Vamos ficar de pé. Semana que vem, eu e mais alguns irmãos estaremos na conferência com o apóstolo Cristiano Miranda, lá em São Paulo, aquela conferência que nós avisamos quando ele esteve aqui, e vai estar lá o Felipe com a gente, a Aline, a Manuzinha vai estar lá, a Jaque, vai estar lá o Ismael, a Manu, e eu e a pastora Leila estaremos lá semana que vem. E aí vocês vão ficar na boa companhia aí do pastor Iguiar, da pastora Alice, da pastora Ana e dos irmãos. Estejam orando por nós. E eu queria muito que você se programasse para ano que vem estar conosco lá. É sempre na primeira semana de dezembro. Então a data já está programada. E aí você junta uma grana e a gente pode ter um tempo lá de descanso, um tempo de receber muito, um tempo de muita comunhão no Senhor. A gente vai de avião, fica no hotel, é legal, é bacana. E é um tempo de festa, um tempo de confraternização muito bom. Então se programa. Se o Senhor não voltar, dezembro de 2023, eu vou estar lá de novo. Quem sabe você vai com a gente. Amém? E eu queria que vocês estivessem orando por nós. Tá? Então lembre-se disso. A pastora Leile hoje está lá, esse final de semana esteve em Goiânia, foi sozinha. E muito trabalho. Nunca esqueça de estar orando por ela. Cada vez que você vê a foto lá no Instagram que ela posta, esteja não se alegrando apenas, mas esteja intercedendo por ela, porque o trabalho é muito puxado. Está sendo sugada até não poder mais. Está voltando até mais magra. Sugando tudo. Mas é o Senhor que dá, é o Senhor que capacita, é o Senhor que libera. E nós, como igreja, queremos sustentar a vida dela. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Quero clamar em nome de Jesus que essa palavra fique tão clara diante dos nossos olhos. Tão clara. Nós precisamos que nosso espírito seja tocado. Não que as nossas emoções sejam tocadas, mas que nosso espírito seja tocado. Nosso espírito seja tocado. Seja tocado por essa palavra. Que essa palavra, meu Deus, possa queimar no nosso coração. Eu oro isso que aconteça na vida dessa congregação. Não precisamos perecer, Senhor, porque temos recebido o conhecimento do Senhor. Pois temos recebido a verdade, temos recebido a palavra, temos recebido alimento que sustenta, temos recebido direção. Não queremos desviar, Senhor. Nem queremos naufragar, nem queremos negar. Não queremos apostatar, Senhor. Eu clamo em nome de Jesus que essa fé que o Senhor entregou a cada irmão, a cada irmã aqui, esteja crescendo. Esteja crescendo. Faz esta fé crescer em mim e crescer no meu irmão, na minha irmã. Que nós possamos ver claramente o que o Senhor está dizendo. Que possamos ver claramente o que o Senhor está dizendo nesses últimos dias. Não nos deixa ser enganados. Não nos deixa ser ludibriados.
não nos deixe estar passivos, adormecidos, inertes, mas em nome de Jesus, toca no Senhor, toca reviver Floripa, toca cada casa, cada família, cada irmão aqui, cada irmã aqui, Senhor. Isso é um assunto de vida, isso é um assunto de morte, isso é um assunto de vida eterna. Isso é um assunto, Senhor, que vale mais do que nosso próprio sangue. Se a gente cuida tanto do nosso sangue, Senhor, nos faz cuidar também dessa fé. Nos faz guardar essa fé, Senhor. Que o Teu Espírito gere essa urgência. Que o Teu Espírito, em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Nos faça entender, meu Deus, em nome de Jesus. Estamos vivendo esses tempos difíceis, esses tempos complicados, que mais do que nunca precisamos guardar, tão bem guardado isso que o Senhor nos deu. Essa fé santíssima. Faz prosperar essa fé em nós, aquece essa fé em nós, faz brilhar essa fé em nós, em nome de Jesus, na vida de cada irmão, de cada irmã aqui. Eu oro pela vida de cada um deles, libero essa palavra sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está ao teu lado e fala assim: guarde a fé. Mas abraça bem apertado. E mostra para a pessoa como é que ela tem que guardar a fé. Abraçar bem apertado essa fé. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Um abraço a todos que estão online. A gente se fala. Tchau, tchau. Um grande abraço, irmão.